Para cumprir esta missão, ministrar a palavra do Senhor a todos os amados irmãos. As crianças de 1 a 10 anos estão liberadas a estarem ali na salinha adorando o nome do Senhor Jesus. Nós estamos estudando as cartas de Paulo aos Coríntios e hoje não vai ser diferente. Nós vamos estar dando continuidade. Nós vamos estar estudando o capítulo de número 8 de 1 Coríntios. Quero avisar os amados irmãos que participaram do discipulado, do curso de batismo, que domingo, às 4 horas da tarde, é o nosso batismo. Então, peço a todos os irmãos pontualidade. Quem participou de todas as aulas está apto para ser batizado. Venha no domingo, 4 horas da tarde. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. 1 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Como já foi dito aqui, irmãos, essas quintas-feiras nós sabemos que não são temas populares, não são temas que mexem tanto com as nossas emoções, mas são temas que são necessários para a nossa vida cristã, são princípios que precisamos dar valor, entender e aprender. E temos convicção que os que estão participando dessas quintas-feiras estão saindo daqui mais crentes, estão saindo daqui mais firmados na palavra de Deus, pois estão nos ensinando aquilo que Deus colocou no nosso coração. Diz assim o texto bíblico: no que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizes, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Pois, ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns, ainda acostumados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado, para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Porquanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens este conhecimento, comendo à mesa do templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, porque Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos, desta maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Amém, irmãos? Curva sua cabeça, ore comigo em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós te damos graças por este momento na tua casa, Senhor Deus, onde estamos aqui para aprender mais da tua palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor Deus, e que essa palavra possa penetrar, Senhor Deus, em nossa mente e em nosso coração. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amados, no capítulo 8, nesses versos que lemos, nós vemos a instrução de Paulo
no cuidado de Paulo aos coríntios, por uma situação ou por um problema que estava havendo naquela igreja. Até aqui, nós já estudamos 7 capítulos e nós vemos grandes problemas que existiam naquela igreja. Nós já aprendemos aonde era localizada aquela igreja, numa cidade chamada Corinto, uma cidade idólatra, uma cidade que recebia influência total de Atenas, uma cidade também que era voltada a ídolos, voltada a deuses pagãos. Nos lugares mais altos da cidade eles colocavam monumentos, construíam templos em adoração a deuses pagãos, em adoração a determinados ídolos, da qual eles chamavam de Deus. Então era uma cidade sitiada pelo paganismo, sitiada por deuses, sitiada pela idolatria. Grandes problemas Paulo teve que resolver nessa igreja, e aqui mais um problema surge: o comer carne que era sacrificada aos ídolos. O problema era, nós temos um entendimento por esses versículos que nós lemos, que eles levavam animais para ser sacrificados no templo, e ao sacrificar, ao exemplo do Antigo Testamento, onde nós vemos Israel sacrificando ao único Deus, ao único Senhor, e era uma ordenança do próprio Deus, os pagãos faziam mais ou menos a mesma coisa. Eles também adoravam aos seus deuses com sacrifícios de animais, e quando eles sacrificavam, a carne dos animais tinham 3 finalidades, ou iam para pelo menos 3 lugares. O primeiro lugar, eles queimavam uma parte dessa carne que era oferecida. A segunda parte ia para o sacerdote pagão, que ficava com uma determinada parte da carne, e a outra parte da carne ia ou era devolvido aos adoradores do ídolo. Quando os adoradores pegavam essa carne, eles ou comiam ou levavam para casa para se alimentarem dessa carne, ou vendiam no mercado público. Então esse tipo de carne poderia ser encontrado em vários lugares: na casa de um amigo, na casa de alguém, de um vizinho, de uma vizinha, de um tio, de um irmão. Eles podiam encontrar essa carne sacrificada a ídolos. Também no mercado público, onde eles iam comprar o alimento para a sua casa, eles poderiam encontrar carnes que eram sacrificadas aos ídolos. Então surge dentro da igreja de Coríntios dois pensamentos, ou 2 grupos que começaram a debater e não tinham entendimento entre si. O primeiro grupo era um grupo que tinha um pensamento fechado. Eles diziam: olha, já que nós encontramos esse tipo de carne, essa carne que é apresentada aos ídolos em todos os lugares, então, para não correr o risco de comer essa carne, nós vamos nos fechar totalmente. Ninguém come carne. Nós vamos ser completamente vegetarianos, Nós só não vamos comer carne de jeito nenhum, para não correr o risco de comer carne sacrificada aos ídolos. Mas se levanta um outro grupo dizendo que nada, que besteira é essa, negócio de não comer carne? A gente tem que comer carne mesmo, porque os ídolos eles não são nada, eles não são deuses de verdade. Então não existe problema algum a gente se alimentar desta carne. Não existia um pensamento comum, e Paulo teve que advertir a igreja sobre esse pensamento. E ele começa no versículo 1 e versículo 2 elogiando os coríntios e dizendo: olha, sobre este assunto vocês têm um pleno conhecimento, vocês têm um conhecimento necessário, um conhecimento verdadeiro, e eu elogio vocês por isso. Porém, o conhecimento de vocês não está levando ninguém a lugar nenhum, ao contrário, o conhecimento de vocês está levando alguns irmãos ao tropeço, está levando alguns irmãos a terem dificuldades de adorar ao Senhor. Nós vemos que Paulo chama esses 2 grupos. O primeiro grupo, o grupo daqueles que diziam que podiam comer carne, o grupo daqueles que diziam que, olha, há um só Deus, há um só Senhor, com base bíblica, como diz lá em Deuteronômio, que existe só um Deus, só um Senhor. Ouve, ó Israel, existe só um Deus, e só a esse Deus nós podemos adorar. Eles tinham base bíblica, e Paulo diz: vocês são fortes, vocês têm um conhecimento genuíno, vocês têm um conhecimento bom. Mas existe um segundo grupo, aqueles que se escandalizam ao verem os irmãos comendo carne,
Aqueles que se entristecem ao verem vocês, eles são os mais fracos de consciência, e por eles nós temos que se privar de algumas coisas. Nós não podemos comer carne na frente dele, porque este conhecimento que nós temos, este pleno conhecimento que nós estamos sendo elevados, nada é se nós não tivermos o amor. O amor é que é preciso, ou é que é necessário, o amor que deve reger o nosso conhecimento. Muito conhecimento sem amor nada é. Paulo diz, não é o verdadeiro conhecimento. Esse conhecimento é um conhecimento falho, esse conhecimento é um conhecimento pobre, porque conhecer muito sem ter amor nada é. Amados, nós não estamos falando mal do conhecimento. Oséias, lá no livro de Oséias, ele diz: nós precisamos correr em conhecer a Deus. Nós temos a necessidade de conhecer o Senhor. A Bíblia diz que o meu povo erra porque não conhece as Sagradas Escrituras. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós temos que conhecer o Senhor. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Mas no versículo 3, Paulo diz que o interessante não é apenas conhecer a Deus, mas é ser conhecido por Deus. A base está não apenas em conhecer a Deus, porque conhecer a Deus é bom. Nós temos que conhecer, e para chegarmos à maturidade cristã, nós precisamos de um conhecimento firme. Nós precisamos de um conhecimento puro. Mas nós sabemos que muita gente chega ao conhecimento pleno, mas não chega à maturidade. Então Paulo diz: ei, não é apenas conhecer a Deus, mas é colocar o amor acima de tudo que nós conhecemos. O interessante não é apenas conhecer, mas ser conhecido de Deus. Aí nós lembramos de um texto onde Cristo fala lá em Mateus capítulo 24, que muitos nos últimos dias, que muito naquele dia, no dia do juízo final, chegará até o Pai e dizer: Senhor, eu te conheço, porque no teu nome eu batizei, no teu nome, Senhor, eu expulsei demônios, no teu nome essas pessoas tinham um pleno conhecimento do Pai, tinham um pleno conhecimento de Cristo, um pleno conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas disse Jesus que naquele dia Ele vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Queridos, a base do nosso cristianismo precisa ser o amor, aleluia, porque amando a Deus, nós nos fazemos conhecidos de Deus. Você conhece a Deus, amém? Mas o mais interessante é ser conhecido por Deus. É o nosso nome, está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós estamos correndo à procura do conhecimento, nós estamos correndo à procura de conhecermos plenamente a teologia, que não é errado, precisamos conhecer, mas estamos nos esquecendo do amor. Estamos nos esquecendo de amar os nossos irmãos como amamos a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Estamos nos esquecendo disso, assim como os coríntios estavam fazendo. Eles estavam chegando ao pleno conhecimento, mas estavam desprezando os seus irmãos. E nós vemos, queridos, que o conhecimento da qual Paulo estava dizendo que os coríntios estavam chegando, estavam tendo, esse conhecimento não estava levando eles para a vida, mas estava levando eles a ter soberba, a ter orgulho, a se orgulharem de si mesmo. Onde há soberba, não há o verdadeiro conhecimento. A soberba intelectual nos afasta de Deus. Quem pode se inchar, ou quem pode se orgulhar diante de um Deus altíssimo, diante de um Deus soberano, diante de um Deus poderoso? A questão não é apenas conhecer, mas ser conhecido por Deus. O crente, e nós vemos aqui as respostas de Paulo quanto a essa situação. O que fazer? Comer carne ou não comer carne? O que nós temos que fazer? O que a gente pode fazer? Paulo então responde aos coríntios. Essa situação não era um problema fácil de se resolver. Não era uma questão tão simples como a gente acha que é simples. Paulo, ele utilizou de 3 capítulos para ensinar aos coríntios sobre essas questões.
O capítulo 8, onde nós estamos começando hoje, ele apenas começa, né? É o ponto de partida a ensinar sobre essa situação. Mas nós vamos ver isso no capítulo 9 e nós vamos ver Paulo fechando isso com chave de ouro no capítulo de número 10, lá para o versículo 31, ele fecha a explicação sobre a carne sacrificada. O crente pode comer carne? Como eu disse, eram 3 lugares que eles podiam encontrar carne sacrificada aos deuses. O primeiro lugar era no templo, diante dos deuses pagãos, diante da idolatria dos coríntios. Então Paulo responde a isso dizendo: não, o crente não pode comer carne sacrificada a ídolo dentro do templo. Os crentes estavam sendo convidados para festas pagãs, os crentes estavam sendo convidados para festas idólatras, estavam dizendo: não tem nada a ver, a gente não vai adorar os ídolos, a gente só vai ver as danças que dançam lá, a gente só vai ver eles adorando aos ídolos, nós vamos ver eles festejando aos ídolos, mas nós não vamos participar da festa, mas nós vamos comer do que está sendo servido lá. Não tem problema algum, é uma festa idólatra, eu não participo da adoração, mas eu como o que é sacrificado de lá. Parece um pouco com os nossos dias, né? Parece um pouco com as festas que estão aí. Nós estamos, né, em um momento onde o Brasil, onde o Nordeste se prostra a uma festa pagã, e muitos dizem a mesma coisa: não tem nada a ver, eu não vou adorar a imagem de escultura, eu só vou comer um pedaço de pão de milho lá naquela festa, né? Eu só vou comer uma pamonha, não tem nada a ver. Paulo responde dizendo aos coríntios, dizendo: não, vocês não podem comer desses alimentos que é oferecido dentro do templo idólatra, pois o ídolo nada é, porém o que está por trás do ídolo são demônios. Isso ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Vocês estão certos, os ídolos não são nada, eles são apenas de barro, eles são apenas de ferro, de pó, são nada, mas o que opera atrás dos ídolos são demônios perigosíssimos, e aquele que sacrifica a ídolos está sacrificando a Satanás, está sacrificando a demônios, e vocês não podem se misturar, né, dentro dessas festas, dentro desses sacrifícios. Então, Paulo proíbe o comer carne dentro do templo pagão. Segundo, na casa de um amigo, né? Nós sabemos que nós temos amizades com pessoas que não são da nossa fé. Paulo falou isso, se eu não me engano, no capítulo de número 5. Ele diz: vocês têm que ter comunhão com as pessoas, porque na verdade, se a gente não tivesse comunhão com as pessoas do mundo, com os incrédulos, a gente tinha que ser retirado do mundo. Então nós temos que ter amizade com pessoas de outra fé. É um problema para nós não termos amizade com os ímpios, né? Porque se nós tivermos amizade apenas com os que são da nossa fé, apenas com as pessoas que são crentes, a nossa missão é falha, pois a nossa missão é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E os amigos, aquelas pessoas do trabalho, do colégio, os vizinhos da rua, nós precisamos brilhar a nossa luz diante dos homens. Nós não vamos nos separar, nós vamos buscar amizade para que a glória de Deus resplandeça na vida deles, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes nós podemos ser convidados, ou os coríntios podiam ser convidados para comer carne na casa de um amigo, e sabendo que esse amigo, né, pega a carne, sei lá, no mercado onde vendia carne sacrificada a ídolo, ou ele mesmo poderia ter ido até o templo para pegar uma carne sacrificada. Ele diz: na casa de um amigo você pode comer carne, se não for advertido. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 27, ele responde essa pergunta, né? Você pode comer diante dos alimentos, diante do churrasco, diante do que for oferecido para você, coma, mas coma sem perguntar. E se alguém lhe advertir, não coma diante dele, não por conta da sua consciência. Você é forte, você conhece a sua fé plenamente, mas diante daquele que te advertiu, não comer a carne sacrificada. Paulo diz, irmãos, logo nos primeiros versículos, que comer carne e não comer carne é algo amoral, né? Não é imoral, é algo comum. Comer carne não vai te deixar mais santo,
do que alguém, ou não vai, se não comer, te deixar menos santo, mas pode ser imoral se você estiver comendo carne ou fazendo qualquer outra coisa que escandalize ao seu irmão. O terceiro lugar que os coríntios podiam ter contato com essa carne, ou comer essa carne, era no mercado. E no mercado Paulo diz: você também pode comer sem drama, né? Sem perguntar de onde veio, como veio, pois muitas das vezes nós ficamos com uma paranoia na cabeça, queremos saber de onde veio o produto, né? Se veio do Maranhão, daquele lado de Codó eu não como não, porque a situação lá é complicada. Se veio de Bahia, da Bahia também não. Mas Paulo diz: se é do mercado, irmão, sem perguntar, né? Coma, você é livre. Mas se alguém ao te oferecer e dizer: olha, esse acarajé, essa carne que eu estou comendo aqui, ele foi oferecida a um orixá, a um determinado ídolo, e te oferecer, não coma, por conta da consciência daquele que te advertiu. Isso, irmãos, esses textos que nós lemos nos mostra princípios maravilhosos para as nossas vidas e fala literalmente e nos aponta sobre a ética cristã, sobre a liberdade do cristão. A liberdade cristã, se não for regida pelo amor, pode levar os mais fracos a naufragar na fé. Você é livre, você foi chamado para a liberdade, você não foi chamado para um cargo pesado da qual você não pode carregar, não. O fardo, o cargo de Cristo é leve, você foi liberto do pecado, você foi sarado todas as suas feridas, você tem a liberdade de Cristo. Porém, nós não podemos usar esta liberdade para ferir a consciência dos que são mais fracos, dos bebês na fé. É bom, e nós sabemos que em toda igreja tem os meninos na fé, e a igreja que tem meninos na fé, isso é bom porque nos mostra que é uma igreja que está crescendo, é uma igreja que está cuidando em ganhar vidas, em ganhar almas. E por conta dos meninos na fé, nós não usamos da nossa liberdade como libertinagem para levar os mais fracos a perderem a sua fé. Nós precisamos olhar para cada irmão, entendendo que Cristo morreu por ele. Se sua atitude não vai ser um problema para o seu irmão. Tudo que nós fazemos, Paulo fala isso, volta a dizer e a citar o capítulo de número 10. Paulo diz que comais ou que bebais, façam tudo para a glória de Deus. E todas as nossas atitudes, tudo o que a gente vai fazer, nós precisamos fazer a pergunta e olharmos para o nosso irmão: será que essa atitude vai escandalizar meu irmão? Será que isso que eu vou fazer, será que essa atitude que eu vou tomar não é pecado, não é errado biblicamente, mas será que meu irmão vai se escandalizar com isso? E muitos querem se revoltar, mas a minha liberdade está cativa, está presa à consciência do irmão, sim. Porque nós olhamos para o irmão e nós olhamos para ele, por mais fraco na fé que ele seja, nós precisamos olhar para o nosso irmão e entender: ele é uma alma valiosa nas mãos do Senhor. Jesus Cristo morreu por esse irmão que está do seu lado. Olha para o irmão que está do seu lado e olhe dizendo: olha, Jesus Cristo morreu por você. Você é uma alma valiosa para Cristo. E precisamos ter esse entendimento aonde formos e como caminharmos, entendermos, irmãos, nós estamos rodeados de uma quão grande nuvem de testemunhas. Muitas pessoas nos observam e muitos estão prontos para nos advertir em qualquer situação que a gente for fazer. E o ímpio nos observa mais do que os crentes. Qualquer atitude que você for fazer no seu trabalho, tem alguém para dizer: ei, você é crente, você não pode fazer isso não. Ei, rapaz, você é crente. Mas existem pessoas que têm levado o conhecimento que tem de Deus para realmente ferir os irmãos, né? Hoje nós sabemos que no mundo gospel existe todo tipo de música. Existe o forró, existe o rap, existe o hip hop, e muita gente gosta desse tipo de música. Nada contra, mas existem pessoas que dizem: rapaz, eu vou escutar aqui um hip hop bem alto. É gospel, mas é bem alto, é só para o meu vizinho ver que eu gosto de hip hop, e é gospel. É evangelho, né? Alguém já disse: rapaz, o irmão escuta o hip hop, escuta o forrozão gospel, se escandaliza com isso. Eu não estou nem aí, meu.
Eu não estou nem aí, o importante é eu, o importante é a minha consciência. Paulo nos deixa um princípio nesse versículo 8. Não é por isso, não podemos nos mostrar com a nossa liberdade, não podemos nos mostrar com o conhecimento que Deus nos deu, porque existe os mais fracos na fé, e nós temos a responsabilidade de cuidar das pessoas, nós temos a responsabilidade de amar as pessoas. Poxa, meu pastor, mas ele está falando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Irmãos, ele é mais fraco. Nós temos a responsabilidade de alimentar esse irmão, né, de fortalecer ele na fé, para que ele chegue ao pleno conhecimento. Paulo também nos deixa o princípio que, quando escandalizamos ou fazemos o irmão pecar, ferindo a sua consciência, você não está pecando contra o irmão, mas você está pecando contra o próprio Cristo. Quando escandalizamos a consciência de um irmão, quando ferimos o irmão, isso nós vemos lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Quando Cristo tem um encontro com Saulo, a palavra de Cristo para Saulo é: Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Foi assim? Por que você está perseguindo os líderes da minha igreja? Por que você está perseguindo os meus pastores? Saulo, por que você... Não, Saulo estava ferindo a igreja, Saulo estava perseguindo a igreja, mas Cristo se revela a Saulo dizendo: Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você está me ferindo? Por que você está indo contra a minha igreja? Queridos, quando nos levantamos, quando escandalizamos alguém, quando perseguimos um irmão, nós estamos perseguindo o próprio Cristo. É por isso que o princípio que Paulo nos deixa é o amor. Conhecimento sem amor nada é. O que precisa reger a nossa vida cristã, o que precisa reger o nosso conhecimento é o amor ao próximo. Precisamos cuidar do nosso irmão, precisamos amar, alimentar ao invés de criticar, porque muitos estão se levantando nesses últimos dias para criticar a igreja, para se levantando, porque a igreja está morta, porque a igreja perdeu o seu alvo. Nós estamos vendo sim que nós estamos em uma situação difícil, nós temos o conhecimento que sim, nós estamos em um momento de esfriamento espiritual, mas eu creio que a igreja não está morta, a igreja está apenas dormindo, e Jesus Cristo está vindo a caminho para ressuscitar a sua igreja. Aleluia! Assim como ele foi a caminho quando ouviu um sacerdote chamado Jairo dizendo: ei, aleluia, a minha filha está morta, a minha filha está doente, a minha filha está ferida. Prontamente Jesus Cristo se levantou para ir em direção àquela casa e ressuscitar a filha de Lázaro. Muitos chegaram no caminho dizendo: não me incomodem mais o mestre, porque a menina já morreu. Mas Cristo disse: não, ela não morreu, ela está apenas dormindo. Aleluia! Jesus Cristo foi até aquela casa e ressuscitou aquela criança. Muitos se alegraram, mas já estavam pregando e profetizando a morte. E eu creio, meus irmãos, que a igreja brasileira ainda vai viver um avivamento de verdade. Eu creio, aleluia, assim como Deus levantou vários homens de Deus em outros séculos. Nós vemos, aleluia, nós estávamos falando de um livro, Heróis da Fé, onde nós vemos grandes homens que foram levantados por Deus, que foram instrumentos do Senhor para trazer o avivamento aonde eles moravam. Eu acredito que o Ceará ainda vai experimentar um grande avivamento bíblico do Senhor Jesus. Aleluia! Mas para isso, irmãos, nós temos que crer, nós temos que acreditar e viver os princípios bíblicos, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é um dos maiores princípios bíblicos, isso é um dos maiores princípios da palavra de Deus. Nós temos liberdade, nós conhecemos a Deus, mas nós nos alegramos não porque nós conhecemos a Deus, porque Deus nos conhece. Nós nos alegramos não porque os demônios nos submetem, não porque os demônios são expulsos. Nós cremos que aonde a gente vai, a gente pisa o nosso pé, os demônios têm que bater em retirada, têm que sair em nome de Jesus, porque está conosco o nome do Deus de Jacó. Louvado seja Deus! Mas nós não se alegramos simplesmente por isso, nós nos alegramos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós nos alegramos porque brevemente a trombeta vai tocar, aleluia, e um povo vai ser, aleluia, transformado, vai ser arrebatado e vai se encontrar com Cristo na glória. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa força.
força, aleluia. Nós estamos nos princípios das dores, nós estamos em momentos complicados e nós cremos que o nosso Senhor está conosco. O Deus de Jacó não nos abandonou, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, aleluia. Ele é bem presente na hora da angústia, Ele é bem presente nos momentos de dificuldade. Cremos nisso, mas nós não requeremos de Deus apenas as bênçãos, nós não requeremos de Deus apenas o que Ele pode nos dar, pois nós não buscamos apenas as suas mãos. Nós podemos dizer: a mão de Deus está aqui, amém, glória a Deus, mas nós buscamos, antes de buscar as mãos, nós temos que estar aos pés de Cristo. Nós precisamos estar aos pés da cruz. Estar aos pés da cruz, estar aos pés de Cristo, é servir ao Senhor com alegria, é servir e cumprir o chamado que Cristo nos deu, é servir a Deus e entender que nós somos chamados, aleluia, para servir, assim como Cristo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Aleluia. Ele sendo Deus, mesmo sendo Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus. Ele serviu os seus discípulos, Ele serviu a sua igreja, Ele lavou os pés dos seus discípulos, se colocando em um lugar de um dos servos mais inferiores da casa. E assim nós tomamos também essa responsabilidade de alimentar a igreja do Senhor Jesus Cristo, de servir a igreja, de amar a igreja, de visitar os doentes, de visitar os enfermos. Aleluia. Pastor Carlos já falou algumas vezes aqui que ao sentarmos nessa poltrona, olhar para um lado e para o outro, nós pensamos: poxa, fulano de tal já está com 2, 3 semanas que não vem para a igreja, fulano de tal, né, já deixou de vir para a igreja. Nós sentimos falta de pessoas, mas muitas das vezes nós jogamos a responsabilidade apenas para a liderança. Não, que a liderança possa perceber isso, que a liderança possa entender isso, ver quem faltou e ir visitar. Mas cada um de nós temos essa responsabilidade. Cada um de nós, eu não estou tirando a minha responsabilidade como pastor, a responsabilidade do pastor Tiago, do pastor Carlos. Nós temos essa responsabilidade sim, né? Nós temos aqui uma grande responsabilidade que vamos prestar conta com o próprio Deus. Mas cada cristão precisa entender que tem essa responsabilidade de amar o seu próximo, de cuidar do seu povo. Nós vivemos e temos que entender o sacerdócio universal, né? Cada um de nós somos sacerdote de Cristo. Nós não precisamos mais de sacerdote que chegue até a Deus. Nós somos sacerdote e temos responsabilidades com a igreja, temos responsabilidade com o corpo de Cristo, e precisamos tomar esta responsabilidade, não requerendo de Deus apenas as bênçãos, mas também as responsabilidades. Ser crente, irmão, é simples, mas requer de nós sacrifícios. Paulo diz: não tem nada a ver você comer carne, mas se escandaliza seu irmão, deixe de comer carne. Pastor, mas é tão bom uma picanha, mas é tão bom uma maminha, rapaz, assada. Irmãos, mas se escandaliza, eu falo de carne, como está descrito na Bíblia, mas qualquer outra coisa, faça um sacrifício. Se escandaliza o seu irmão, por amor ao irmão mais fraco. Deixe de comer, deixe de fazer totalmente, por amor ao seu irmão, né, ao mais fraco na fé, que ao ver se escandaliza. Essa é a nossa responsabilidade. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra poderosa. Quantos entenderam o que o Senhor falou conosco essa noite? Nós estamos numa interligação, irmãos. Nossa vida está totalmente ligada com a do irmão. Esse negócio de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, isso é para quem é do mundo, isso é para quem não entendeu ainda qual é a sua missão em Cristo. Quando nós entendemos que nós somos comprados, isso quer dizer que nós não somos mais nossos, nós somos do Senhor, e nós estamos ligados em um corpo que Ele é o cabeça. A partir daí nós conseguimos compreender a nossa responsabilidade como cristãos em Cristo. Se somos um corpo e tem alguém doente, isso quer dizer que o corpo todo está doente. Se somos um corpo e tem alguém entristecido, tem alguém fraco na fé, isso quer dizer que o corpo todo está fraco na fé. Nós precisamos nos importar.
Nós precisamos olhar e estender a mão para quem está embaixo, para que ele possa se levantar em Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer o retrato que foi o que nós ouvimos essa noite. Pegue na mão do seu vizinho, se possível, feche esses corredores. Pegue na mão do seu vizinho, forme uma aliança, não uma corrente, porque Cristo já quebrou as correntes, mas forme nesse momento uma aliança de interligação. Aleluia. Aproveite nesse momento, querido, feche seus olhos e ore pelo irmão. Ore pelo irmão aí que está do seu lado. Talvez você não sabe, pastor, eu não sei nem o nome dele, mas ore por ele. Senhor, toma a vida do meu irmão, toma a vida da minha irmã nas tuas mãos agora, Pai. Alcança ele nesse momento, Senhor. Ajuda meu irmão nesse momento, Pai. Senhor, o teu filho e a tua filha têm as suas necessidades, têm as suas lutas, têm os seus problemas, os seus desafios, têm, ó Deus, os seus percalços no dia a dia. O teu filho, a tua filha, Pai, lutam para permanecer de pé diante do Senhor. Vem as tentações, vem as adversidades, vem os problemas, vem o diabo, Senhor, tentando de todas as formas, ó Pai, acabar com a nossa comunhão, acabar com a fé do teu povo. Mas em nome de Jesus, essa noite nós ouvimos a sua voz, nós ouvimos a sua palavra, e nós queremos, ó Deus, abençoar a vida do nosso irmão. Nós queremos nesse momento, ó Deus, profetizar bênção sobre a vida do nosso irmão. Nós queremos declarar o teu Espírito sobre a vida do irmão em nome de Jesus, Pai, e dizer, ó Deus, para os principados e potestades, para os dominadores desse tempo presente, ó Deus, que nós não nos dobraremos, que nós não desistiremos do Senhor, que nós não desistiremos da caminhada contigo, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, se alguém essa noite que entrou aqui fraco na fé, se alguém que entrou aqui essa noite, ó Deus, triste, desanimado, nós queremos te pedir em oração, que o Senhor possa fortalecer a fé do teu filho, fortalecer a fé da tua filha, no nome de Jesus. Renova, Senhor, renova, em nome do teu filho amado. Com a sua palavra, alimenta o que estava fraco na fé, em nome de Jesus. Aquele que havia se escandalizado por alguma coisa, por algum problema, aquele que estava com dúvidas a respeito da sua fé, a respeito da palavra de Deus, a respeito do tipo de cristianismo que algumas pessoas têm professado. Nós queremos em nome de Jesus que todo espírito de confusão seja derrubado para a glória de Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, tudo aquilo que tem roubado a força, o ânimo, o vigor do teu filho e da tua filha, que caiam por terra, que sejam aniquilados para a glória de Deus. E que o Senhor, Pai, esteja fortalecendo a tua igreja no meio da comunhão, enquanto nós nos amamos, como diz a sua palavra. Quando nós formos um, o mundo saberá que o Pai o enviou. E nós estamos aqui essa noite, ó Deus, para dizer, Pai, que nós acreditamos no poder da comunhão, que nós acreditamos no poder da adoração coletiva, e é por isso que nós estamos aqui em plena quinta-feira, lutando contra o cansaço, lutando contra o desânimo, lutando contra a frieza. Nós estamos aqui para dizer que nós acreditamos no poder da comunhão. Querido, levante a mão dessa pessoa que está do teu lado e glorifique ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, e adore a Ele na beleza da santidade dEle nesse lugar. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. eu declaro a paz de Cristo. Te abençoe. Abençoe alguém que está perto de você. Pegue na mão de algumas pessoas e diga: te abençoe em nome de Jesus. Nossa comunhão, somos corpo
a glória do Senhor. A família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Só igreja, somos corpo, somos corpo, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Diga isso para quem você puder dizer: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti. Precioso és para mim, querido irmão. Amém? E pé mesmo, nós já estamos finalizando. Quero saber se essa noite há alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus. Esses cultos de quinta-feira, eu comecei a perceber que a gente não estava fazendo apelo nele. Sabe, e alguém até chegou para mim e disse uma coisa: pastor, essas mensagens nos pequenos grupos, elas estão sendo muito boas, porque elas estão instruindo as pessoas, mas por outro lado, ela é pouco evangelística, porque essa é a ideia que a gente tem, né? A ideia que a gente tem é que a mensagem evangelística é apenas aquela que diz: ah, Jesus te ama. Mas a revolução que foi feita do cristianismo no mundo inteiro foi feita anunciando essas pregações. Se o que está distante de Cristo, por ainda não ter uma vida direcionada a Ele, exclusiva para Ele, não consegue compreender a vontade de Deus por mensagens como essa, acho difícil entender por outro tipo de mensagem. Nós precisamos pregar mais isso. É por isso que nas quintas-feiras nós decidimos pregar essas mensagens. E olha o que é que Deus está fazendo toda quinta-feira. Eu ainda vou ver, irmão, essa igreja tão lotada nas quintas-feiras como ela é nos domingos, irmão. Alguém que deseja entregar sua vida a Jesus hoje nesse lugar? Alguém que por acaso esteja distante do Senhor, distante do Evangelho, e por ouvir a palavra de Deus, ela vivificou no teu coração e mostrou para você que você precisa estar mais próximo do Senhor. Se há, glória a Deus, se há mais alguém, aproveita e vem cá também receber oração como o nosso irmão Paulo. Se há mais alguém, aproveita esse momento para nós orarmos juntos em nome de Jesus. Vamos orar? Estenda sua mão para cá. Deus amado querido, nós queremos apresentar a vida do irmão Paulo nas tuas mãos. Sua palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Teu filho ouviu, como todas as quintas e domingos a tua palavra tem sido ministrada aqui, nas segundas-feiras também, Pai. E a mensagem tem frutificado nos corações, e nós queremos te pedir nesse momento, Deus, que o Senhor possa limpá-lo de toda mancha, de todo pecado, que o Senhor possa, Pai, nesse momento, ó Deus, introduzi-lo, ó Pai, na tua presença, e que ele possa, ó Deus, caminhar contigo de consciência limpa e entrar num processo lindo de santificação, para que um dia, como todos nós, ele possa ver o Senhor face a face. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Pai do Senhor. Max, ainda de pé. Domingo agora nós temos o que? Batismo nas águas e ceia. Deixa eu falar uma coisa para você. O batismo é 4 horas da tarde, mas às 3 horas da tarde
Nós vamos estar batizando uma senhora de mais de 80 anos de idade na casa dela e vamos estar dando para ela a primeira ceia da vida dela para a glória de Deus. Escute, esse semestre que começou no dia 1º vai ser um semestre totalmente diferente para esse lugar. Deus tem nos dado uma direção para fora da igreja e nós vamos viver integralmente essa missão que Deus tem nos confiado. Nós vamos, em nome de Jesus, se Deus nos colocou nesse lugar, Ele tem um impacto para realizar no local onde nós estamos inseridos. Eu quero dizer uma coisa para você: você faz parte desse projeto. Deus conta com você. Você pode dizer para o seu vizinho: Deus vai te usar, irmão. Diga, nem que você não queira, Deus vai te usar. Amém? Então, domingo, em um dos 2 horários, esteja na igreja. Esteja na igreja. Aniversário, marca para outro horário. Jogo de futebol, o Brasil vai jogar. Eita Jesus, 5 horas da tarde. Pastor, eu gosto de assistir um jogo de futebol. Beleza, tem culto de manhã, então vem pro culto de manhã. Aí tu fica e assiste o futebol lá à noite. O que importa é que você precisa adorar a Deus. Deus tem que ser prioridade na minha e na sua vida. Amém, irmão? Deus tem que ser prioridade na minha e na sua vida. Amém? Futebol fica para depois. A gente vai saber do resultado de todo jeito quando acabar o jogo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento. E quem crê, diga amém. Teve gente que falou assim: eita pastor, tu acabou com o meu programa de domingo, né? Foi eu não, foi Deus, viu?